que Deus vai falar ao seu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos meditando o livro A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído, do Cardeal Sará. Para quem está acompanhando com o livro, nós estamos na página 235, tá bom? 235. O tema hoje é um Deus silencioso. Diante de tantas pregações, você já entendeu isso. Deus é silêncio. Sim, Deus parece silencioso. Mas Ele se revela e nos fala por meio das maravilhas da criação. Veja, ao mesmo tempo que nós dizemos que Deus é um Deus silencioso, não significa que é um Deus que não fala com a gente. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se tem uma das coisas muito caras para nós, e você basta ler o Catecismo da Igreja Católica, é o tema da revelação. Ou seja, é um Deus que se comunica, é um Deus que se revela, é um Deus que fala conosco. Gente, olha esse livro sagrado. Então, quando eu falo de um Deus silencioso, eu não estou falando de um Deus mudo que não fala comigo, não fala com você. Olha o tanto que Deus falou conosco. Olha a prova de que Deus falou conosco. Deus fala conosco. Deus nos fala através das maravilhas da criação. Deus nos fala através de um céu, através de um mar, através de toda a criação. Deus fala. Basta estar atento como uma criança ou estar diante dos esplendores da natureza, pois a natureza nos fala de Deus. Gente, a natureza nos fala de Deus. Quando nós contemplamos a natureza, nós vemos Deus falando conosco. É por isso que Francisco de Assis ele dizia, irmão Sol, irmão Lua. Ele entendia que a criação era a obra do Criador. A longa busca de Santo Agostinho também passa pelo olhar que pousou sobre a obra da criação, como testemunha esta passagem das Confissões. Santo Agostinho. Perguntei à terra e ela me disse, olha que bonito nas Confissões. Santo Agostinho, perguntei à terra e ela me disse, eu não sou Deus. E tudo que nela existe me respondeu mesmo. Eu perguntei ao mar, aos abismos e aos répteis viventes, e eles me responderam, não somos teu Deus, busca-o acima de nós. Perguntei aos ventos que sopram e todo o ar com seus habitantes e me disse, está enganado, eu não sou Deus. Perguntei ao céu, ao sol, à luz e às estrelas, tampouco somos o Deus a quem procuras. Me responderam. Disse então todas as coisas que meu corpo percebe, dizei-me algo de meu Deus, já que não sois Deus, dizei-me alguma coisa dele. E todas exclamaram em coro, olha que lindo isso, e toda a criação exclamou em coro para Santo Agostinho, ele nos criou. Minha pergunta era meu olhar e a sua resposta, sua beleza. Olha que bonito. Nada na criação é Deus. Tudo foi criado por Deus. E toda essa criação fala com a gente, fala conosco. O próprio ser humano é como que o rosto de Deus. Pois ele foi criado à imagem do Pai. Gente, isso é belo, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Como diz o Salmo, pega aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Salmo 8. Salmo 8. Desculpa. Salmo 8, de 6 a 7. Entretanto, vós o fizestes quase igual aos anjos.
Está falando do ser humano. De glória e honra o coroastes. Deste-lhe poder sobre as obras de vossas mãos. Vós lhe submetestes todo o universo, rebanhos e gado, e até os animais bravios. O ser humano é uma palavra encarnada e silenciosa de Deus. Você está vendo o que o Cardeal Sarai, o livro do Cardeal Sarai está nos trazendo? Que coisa bela. É um Deus silencioso, mas que se comunica no silêncio. Então, a lua não fala com você, mas você contempla a lua e você percebe Deus falando com você. No silêncio. No silêncio. A criação, no silêncio, fala contigo. O ser humano é uma palavra encarnada e silenciosa de Deus. A lua, as estrelas, o sol, o mar, o firmamento são a prova visível da existência e da onipotência de Deus que os criou por puro amor. Essas criaturas são a voz poderosa e misteriosa de Deus. Essa nova descoberta de Deus, através da criação, suscita em Santo Agostinho um imenso amor. Deus é luz que ilumina e irradia sem ruído. Sua chama brilha, mas o seu brilho é silencioso. Deus brilha e fulgura como o sol. Ele queima como uma fornalha, mas é inaudível. É por isso que eu acredito ser importante nos deixar inundar pelo silêncio de Deus, que é uma palavra sem voz. Devemos voltar constantemente ao mistério do próprio Jesus. Há 2000 anos, Deus falou ao mundo mediante a palavra humana, exatamente como a nossa. Cristo viveu 33 anos em nossa terra. Gente, você para para pensar nisso? Cristo viveu 33 anos na nossa terra. Frei Gilson, já tive a graça, a honra de pisar onde Jesus pisou. Cristo viveu 33 anos em nossa terra e por 30 anos sua palavra não excedeu os limites de uma aldeia com algumas centenas de habitantes. Eis o silêncio de Deus, ele está sobre a terra e permanece oculto. Podemos falar de um Deus silencioso? Falaria antes de um Deus oculto. São duas nuances de uma mesma realidade que tem o mesmo contraste. É a maneira de falar de Deus que é silencioso. A maneira de Deus falar é silenciosa. Ele é silencioso quando fala. Quando o Verbo se fez carne, ele se mostrou a nós, mas também está velado pelo fato de ser Deus. Ao falar com as nossas palavras humanas, a palavra de Deus é audível aos nossos ouvidos e também oculta. A maioria ouve apenas as palavras humanas e não presta atenção. O paradoxo então é impressionante. Deus se inclina até nós a ponto de falar a nossa linguagem, e isso nos torna surdos às inflexões divinas dessa voz tão terrena. Cristo falava, mas eles não compreendiam. Quer ver? Abra sua Bíblia, vamos ver se é Marcos. Marcos, vamos ver se eu acho aqui. Marcos capítulo 7. Isto. Marcos capítulo 7. Versículo 6. Marcos 7, 6. Jesus disse-lhes: Isaías com muita razão profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas, preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou: Na verdade, não era essa palavra que eu queria. Vamos ver se está em Mateus, eu acho fácil.
Eu não vou achar fácil a palavra, mas depois vocês vão achar primeiro que eu aí. Eu queria me referir àquela citação onde Jesus fala, vocês escutam, mas não compreendem. Vocês veem, mas não enxergam. É tipo isso. Você não consegue captar. Então, eles escutam a voz de Jesus, eles ouvem a voz de Jesus, mas não entendem, não compreendem. E, portanto, é um Deus que fala, mas é um Deus que é preciso que se faça silêncio para você compreender essa voz. Podemos falar de um Deus silencioso? Veja, ao falar com as nossas palavras humanas, a palavra de Deus é audível aos nossos ouvidos e também oculta. A maioria ouve apenas as palavras humanas e não presta atenção. Então o paradoxo é impressionante. Deus se inclina até nós a ponto de falar a nossa linguagem e isso nos torna surdos às inflexões divinas dessa voz tão terrena. Eu vou achar essa passagem. Vamos achar essa passagem que ela é importante para nós. Vamos ver essa passagem que ela é importante para nós. Vamos ver se eu acho ela. Isto, Mateus 13:13. Vamos ver se está em Mateus 13:13. Exato, era esta que eu queria. Mateus 13:13. Eis porque ele fala em parábolas, para que, vendo não vejam, e ouvindo não ouçam, nem compreendam. Está vendo? Olha que interessante. Eis que eles falam em parábolas, para que, vendo não vejam, e ouvindo não ouçam, nem compreendam. Assim cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías, ouvireis com os vossos ouvidos e não entendereis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. E por quê? Porque o coração deste povo se endureceu. Taparam os seus ouvidos. Taparam os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se converta e ouça. Ou seja, Deus fala, mas a sua voz é silenciosa. Ou seja, é preciso que você queira escutar essa voz. Em sua vida, Jesus usou palavras. E certa vez chegou a falar mediante um chicote nas mãos. Mas perante Sinédrio, Herodes e Pilatos, ele se cala. Ele disse ao sumo sacerdote, essa palavra é linda, né? Abre em João capítulo 18. João capítulo 18. Versículo de 20 a 21. Jesus que falou tanto, agora perante Herodes, Pilatos, o Sinédrio, ele se cala. Agora João capítulo 18, versículo de 20 a 21. Jesus respondeu, falei publicamente ao mundo. Ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem os judeus, e nada falei às ocultas. Por que me perguntas? Pergunta àqueles que ouviram o que lhes disse. Estes sabem o que ensinei. Essa resposta lhe valeu um tapa no rosto. Não é exatamente essa a situação atual? A palavra que o Pai quis dirigir ao mundo, Jesus a disse. Ele cumpriu sua missão até o fim. Se queremos saber o que ele diz, é preciso perguntar aos que são suas testemunhas, ou aqueles que ele credenciou, ou seja, perguntar à sua igreja, mas essa resposta não agrada. Gente, aqui tem algo maravilhoso, viu? Olha o que o Cardeal Sará está falando aqui, o livro do Cardeal Sará está trazendo. Jesus não responde, fala, pergunta para os que me ouviram. Ou seja, é como se Jesus também quisesse dizer, a partir de agora, eles vão falar por mim. A partir de agora, a igreja vai falar por mim.
como está em Lucas capítulo 10, versículo 17. Lucas capítulo 10, versículo 17. Quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ou seja, Jesus não respondendo, fala, pergunta aos que me ouviram. É como se Jesus estivesse dizendo, eu agora vou também falar pela igreja. Eu vou falar através das minhas testemunhas, e não tem melhor testemunhas do que os apóstolos. E essa palavra Jesus está falando para os apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. Olha que bonito, quem vos ouve, a mim ouve. Ou seja, os apóstolos são a igreja. A pergunta que está sendo feita aqui é, mas e o mundo? Quer ouvir a igreja? O mundo quer ouvir a palavra dos apóstolos? O silêncio de Deus não consiste tanto no fato de que Ele não fala, mas na maneira como Ele se exprime, e quão pouco interessados estamos para ouvir. Então Mateus 13 mostra o desinteresse. Eu quero que você mais uma vez abra sua Bíblia, porque essa palavra mostra o desinteresse da gente de escutar. Então, nós vemos muita gente reclamando, Deus não fala comigo. Às vezes não é Deus não querendo falar, mas é o desinteresse. Então olha que interessante, o silêncio de Deus não consiste tanto no fato de que Ele não fala, mas na maneira como Ele se exprime, e quão pouco interessados estamos para ouvi-lo. Mateus 13, eis porque eles falam em parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam, nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías, ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se endureceu. Por que não escuta? Porque o coração endureceu. A vida espiritual passa por alternâncias em que sucessivamente Deus se mostra e se oculta, faz-se ouvir e se cala. A oração nos ensina as sutilezas da palavra de Deus. É Deus que está em silêncio ou somos nós que não ouvimos? É Deus que está em silêncio ou somos nós que endurecemos o coração? Porque o nosso ouvido interior e a nossa inteligência não estão acostumados à sua linguagem. Gente, isso aqui é impressionante. Então muita gente reclama, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo. Então, mas é Deus que não fala com você ou é você que endureceu o coração? É Deus que não fala com você ou é você que não está acostumado com a linguagem de Deus? Mais uma vez, Mateus 13, eis porque ele fala em parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam, nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías, ouvireis com os vossos ouvidos e não entendereis. Mas por que você não entende? Porque você não entende a linguagem de Deus. Porque você não quer abrir o coração. Olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se endureceu. Você está entendendo? Por que não ouve? Por que não entende? Porque o coração está fechado. O fruto do silêncio é aprender a discernir essa voz. Amado irmão e amada irmã, que coisa linda. O fruto do silêncio é aprender a discernir a voz de Deus, mesmo que ela guarde sempre o seu mistério. Na oração, a voz divina é poderosa por ser capaz de nos tocar até o mais íntimo do nosso ser, mas ela se manifesta de maneira extremamente discreta. Os caminhos da vida espiritual são muito diferentes e certas pessoas podem atravessar um deserto aparentemente interminável. Há pessoas que são tocadas em suas vidas pelo dedo do silêncio de Deus. Isto pode assumir formas místicas, como mostra a dolorosa experiência de Madre Teresa de Calcutá, que depois de anos de profunda intimidade com o Senhor, viu tudo se eclipsar progressivamente.
Nos 2 últimos anos de vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, também passou por essa forma de abandono. Mas essa não é a regra geral. E a alma contemplativa que aprendeu a linguagem do esposo divino, embora nunca a ouça como palavra humana, aprende gradualmente a perceber por toda parte os seus vestígios. Penso que Deus fala no silêncio. Sempre me impressiono com a sua discrição, com seus modos delicados, infinitamente respeitosos da nossa liberdade. Somos frágeis como vidro, então Deus tempera o seu poder e sua palavra para se adaptar à nossa fragilidade. Olha que coisa linda. Deus ainda se adapta à nossa fragilidade. Deus se adaptou um pouco à realidade dos apóstolos, tão pequenos, tão frágeis. Deus, Ele desce até nós. Amado irmão e amada irmã, se nós não tivermos um coração duro, repito mais uma vez, porque o coração deste povo se endureceu. Então, se a gente não tiver um coração endurecido, nós vamos ouvir a voz de Deus. Vamos, porque Deus é humilde, Ele desce a nossa fragilidade, Ele fala conosco. E por que nos fala? Porque olha, Mateus capítulo 13, versículo 15, porque o coração deste povo se endureceu, taparam seus ouvidos, fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se converta e eu sare. Ou seja, por que Deus quer que você escute? Porque Ele quer que você se converta, Ele quer sarar o teu coração. Deus quer sarar o nosso coração. O amor não se impõe e não pode se impor. Interessante, né? Frei, o senhor está falando de dureza de coração, mas por que Deus não arromba o meu coração? Por que Deus não arromba esse meu coração? Não, Ele não pode arrombar o teu coração. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Versículo 20. Eis que estou a... Ele pode arrombar teu coração? Eis que estou à porta e bato. Ele bate a porta. Se alguém ouvir a minha voz, Ele não vai arrombar. Você vai ter que entender que Ele vai bater na sua porta. Ele vai falar com você. Mas você vai precisar ouvir. Primeiro passo, você vai precisar ouvir. Então, se alguém ouvir, primeiro passo, se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta. Então, o primeiro passo, você vai ter que ouvir a voz. Aí você quer ouvir, aí se você ouvir a voz, aí você vai ter que ver se você quer se converter, se você quer aquele que te sai. Pronto. Não, eu quero mudar de vida, eu quero escutar a tua palavra. Pronto. Aí Ele entra na tua casa. Eu abro o meu coração. Eu quero, porque veja, abrir o coração para Cristo é deixar Ele entrar na sua casa para ser o seu Senhor, para tomar conta da sua vida. Por isso que a palavra diz, para que se convertam e eu os cure, e eu sare. Então, se você ouvir a voz de Deus, Ele entra na tua casa e faz uma mudança na tua vida. Gente, é a melhor coisa que tem. Eu, com 14 anos de idade, eu ouvi, porque Jesus batia na minha porta, ó. Então Jesus batia na minha porta há muito tempo. Mas com 14 anos de idade, eu ouvi essa voz, eu deixei Ele entrar dentro da minha casa. E foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Deixa Jesus entrar na sua casa. Mas Ele não vai obrigar você. Então, por quê? E por que Ele não obriga? Porque o amor não se impõe. E porque Deus é infinito amor, seu respeito e sua delicadeza nos desconcertam. E precisamente por estar em toda parte, Ele se esconde cuidadosamente para não se impor. Olha que bonito. Deus não quer se impor. Deus quer que você o aceite. Não se busca o silêncio pelo silêncio,
Desejar o silêncio por si mesmo seria uma aventura estéril e uma experiência estética particularmente desgastante. Já preguei sobre isso. Nós não buscamos o silêncio pelo silêncio. Não, o silêncio é apenas um caminho para encontrar Deus. O silêncio é apenas a forma de eu ouvir quando Ele bater em minha porta. No mais profundo da alma, o ser humano quer a presença e a companhia de Deus. Da mesma forma que Cristo procurava de seu Pai no deserto, longe dos gritos e das paixões da multidão, se nós o desejamos realmente e se estamos em sua presença, as palavras não são necessárias. A intimidade silenciosa com Deus já é palavra, já é diálogo e já é comunhão. O nosso Deus é um Deus silencioso. Isso significa que Ele respeita você, que Ele não invade o seu coração. Deus não grita, porque esse grito é como se fosse uma imposição. Abre essa porta! E esse grito nos causaria medo. Não. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. E mais uma vez, eu estou querendo que você guarde essa palavra, Mateus 13, 13. É por isso que eles falam em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com os ouvidos e não entendereis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se endureceu. Taparam seus ouvidos, por favor, irmão, irmã, não tape os seus ouvidos. Taparam seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu o saiba. E Jesus continua: mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Que palavra linda. Eu não quero tapar os meus ouvidos. Eu tenho certeza que esta quaresma, muita gente estava com o ouvido tampado. E essa quaresma, ó, destampou o ouvido de muita gente. Mas não porque Deus obrigou, mas porque você falou assim: a partir de agora, eu quero escutar a voz de Deus. O coração não vai mais endurecer. Eu sei que ouvir Deus não é fácil. Ele vai pedir para eu mudar isso, vai pedir para eu mudar aquilo. Ele vai mexer na minha vida, Ele vai mexer na minha vida. Pode mexer. Porque tudo que o Senhor fala é palavra de vida eterna. Como Jesus pregando em determinado momento, João capítulo 6, Jesus estava pregando e de repente o povo falando: Jesus, essa palavra é dura demais para nós. Ouvir Jesus não é tão simples assim. Tem horas que serão palavras duras, mas aí Pedro fala, todo mundo indo embora, todo mundo fechando o coração, todo mundo com o coração duro, todo mundo indo embora. Jesus olha para os apóstolos e fala: vocês também querem ir embora? Vocês também querem endurecer o coração? Eu não posso obrigar vocês. Querem ir embora? Vão. E aí Pedro fala: só tu tens palavras de vida eterna. Eu fechar o coração? Eu sei que se eu abrir eu sei que se eu abrir meus ouvidos para ouvir sua voz, são palavras duras, são palavras que mexem comigo, são palavras que eu vou pedir para mudar isso, muda aquilo, converte, eu quero curar você, eu quero sarar você, mas é isso que eu preciso, porque eu quero o paraíso. Como que eu vou para o paraíso sem mudar de vida? Como que eu vou para o paraíso vivendo numa vida que não é uma vida que agrada ao meu Senhor e ao meu Deus? Então eu não tenho medo da tua voz. A tua voz é dura, mas a tua voz é a verdade. A tua verdade me liberta. A tua verdade me transforma. A tua palavra é palavra de vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É isso aí, minha gente. Deus abençoe. Que alegria, mais um dia
mais um dia de pregação. Um breve intervalo e vamos para a Santa Missa, tá certo? Deus te abençoe. Aqueles que não, muita gente ainda nos acompanhando, aqueles que não vão poder ficar, até amanhã, se Deus quiser, lembrando que amanhã tem rosário ainda, então até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Então, os que vão poder ficar, um breve intervalo e vai começar a Santa Missa, tá bom? Deus te abençoe.